Bom, vamos lá. Trouxe aqui para você um quadro de visualização. Eu tenho o meu particular, então eu não quis trazer o meu. Eu trouxe aqui um que eu achei na internet. E o que eu quero dizer com isso? Intencione e execute. Como assim, cara? Tá meio estranho, tá meio... É assim, ó. Pensa o seguinte, eu vejo isso por experiência própria. Eu vejo a gente intencionando muito. E intencionar, aquilo que eu te falei, intencionar, todo mundo faz. Todo mundo faz intenção. O que acontece é que poucas pessoas executam. Como assim executar? Realmente executar. É ter fé. É fazer. Mesmo você não enxergando, mesmo não tendo condições neste momento, pelas coisas que você quer desejar, que você quer ter. Então, por exemplo, aqui, esse quadro de visualização, a gente vê alguns símbolos. Lembra sempre isso. Intenção são símbolos. Não é exatamente aquilo, mas são símbolos. Preste atenção nisso, ó. Aqui é um símbolo, símbolo de uma família, é um arquétipo, é uma simbologia. Isso remete família. Esse símbolo, ele tem uma profundidade gigantesca que você não consegue entender, você consegue sentir. É por isso que eu falo que seria muito interessante, muito mesmo interessante a gente conseguir falar por sentimento. Cara, o quanto de cursinho aí ia exaurir, porque a gente não sabe a índole da pessoa que tá. De repente eu tô aqui maquiando tudo e eu tô falando tudo já meio que programado. Consegue entender o que eu tô dizendo? O sentimento é o que vale mais e a intenção, ela é o sentimento de uma maneira, vamos dizer assim, de uma forma. Sentimento, eu acho que ele existe em várias formas, vários níveis, em níveis que a gente nem entende. Mas a gente pode dizer que a intenção, ele é um sentimento. Eu tenho intenção de te ajudar, eu tenho um sentimento de prazer, eu tenho um sentimento de poder ajudar o meu próximo, é uma intenção. Mas eu também posso ter a intenção de te prejudicar. Então eu tenho um sentimento mais negativo, um sentimento pesado, um sentimento grosso, um sentimento que, se você conseguisse enxergar esse sentimento, você se afastaria de mim, porque você saberia que eu queria te enrolar. Consegue entender? Então a intenção, ela é isso. Então, quando você utiliza um quadro, você tem símbolos para você ficar intencionando, você ficar olhando e teu subconsciente se intencionar disso. Então, o quadro de visualização, ele funciona. Só que a gente não sabe utilizar essa ferramenta. Pouquíssimas pessoas sabem utilizar, porque ela só intenciona, mas ela esquece de executar. Como assim executar? Executar é fazer. É fazer. Se você quer ter uma família, como você quer ter uma família se você não se relaciona com as pessoas? Se você não conhece uma mulher, se você não conhece um homem, se você não conversa, se você não se desafia, se você não entra num relacionamento. Não. Eu quero uma família, mas eu ainda tô cedo para casar. Consegue entender? Essa é a execução. Intencionar, todo mundo intenciona, só que pouquíssimas pessoas executam. Então olha aqui os arquétipos que a gente tem aqui, ó, só para você entender. A gente tem o arquétipo da família. Então provavelmente essa pessoa que fez esse quadro, ela quer ter uma família, ela quer ter uma geração. Então, se ela não se executar, se ela não namorar, se ela não conhecer, se ela não procurar executar essas pequenas missões, ela não vai conseguir atingir. Não é porque Deus é injusto, não é porque eu não tenho sorte, não. É simplesmente porque ela não está executando, ela só está intencionando e precisa executar. A mesma coisa aqui, um arquétipo de um estudante formado, talvez uma escola, talvez uma faculdade, enfim, depende do sentimento, depende da intenção que a pessoa colocou. Mas se ela não está estudando, ela não vai conseguir executar. O carro, aqui é a mesma coisa, o sentimento de um carro. Cara, se a pessoa não estiver procurando o carro, se a pessoa não estiver olhando o carro, entendendo do carro, se estimulando com o carro, e se ela tem um carro, ela gostar do que ela tem, ela não vai executar também, ela não vai conseguir. Aqui,
A Disney é a mesma coisa. Se ela não entender como a Disney funciona, se ela não buscar ver como é o parque, se ela não olhar, não vai executar. Aqui é uma casa, a mesma coisa. Se ela não olhar as casas, mesmo que não consiga executar dessa maneira, se ela não olhar e não pesquisar, ela também não vai conseguir executar. Aqui talvez seja um business, um negócio ou um sócio, a mesma coisa. Se ela não tiver relacionamento, se ela não abrir uma empresa com outras pessoas, se ela não fechar negócio, se ela não tiver essa questão de network, ela não vai conseguir chegar. Ela intenciona, mas a execução falta. Aqui é uma viagem, provavelmente. Aqui também, de novo, aqui é um relaxamento. São arquétipos, são símbolos. Então é isso que eu quero trazer para você. Você tem um símbolo, você tem essa coisa, eu quero minha casa própria. Isso é um símbolo. Isso é um símbolo coletivo, principalmente. E a Caixa Econômica usa esse símbolo a rodo. Esse símbolo, esse arquétipo, esse conceito, ele pode ser executado a partir do momento que você buscar olhar casas, se você buscar guardar a energia financeira para conseguir de alguma maneira, e se não precisa saber como é essa maneira, você vai conseguir, você vai construir. Esse é o detalhe. As pessoas, elas intencionam e na hora de executar, ela quer saber o tintim por tintim como vai fazer. Esquece isso, o fazer, como vai acontecer na realidade, né? Como vai acontecer, que nem as pessoas dizem, só Deus sabe. Mas o que importa é a tua execução. O que você está fazendo? Qual é a atitude que você está tendo dentro das condições que você tem, da maneira que você pode. Isso é muito bom, cara, porque não tem nada acertado assim. Não, ó, para você ter uma família, você vai ter que conseguir conhecer 100 pessoas, fazer 50 isso, assim. Não. Talvez a pessoa que você se propôs apareceu do nada na sua vida e você começa a conversar, você começa a se interessar, você começa a curtir, é a pessoa que vai trazer essa fechamento, vamos dizer assim, de intenção, entendeu? É bem interessante esse ponto, é uma coisa que eu venho estudando muito e na próxima aula eu quero mostrar mais alguns detalhezinhos aí que é bem importante, fechou? Te vejo lá, valeu!